O argumento de Israel, já que a Van já falou tão bem sobre os argumentos da África do Sul, ele é um argumento que continua tentando usar uma máquina de propaganda que foi muito eficiente sobre uma violência que de fato foi cometida em algum momento da história, que é o Holocausto, enfim, o nazismo, contra os judeus, mas que sempre também foi dado um peso maior aos judeus do que de fato existia, no sentido de que existiam outras populações, né? Muitos russos foram assassinados, ciganos foram perseguidos, os primeiros perseguidos eram os comunistas. Então a gente tem pessoas com deficiência, as pessoas com deficiência foram brutalmente perseguidas pelo nazismo e existiu uma máquina de propaganda que localiza como se as únicas vítimas do nazismo fossem justamente os judeus, que são, de fato, foram, né, uma vítima, e é lamentável que tenham sido. Mas o fato objetivo é que Israel hoje quer pegar como um salvo-conduto de se um dia eu fui vítima, eu posso vitimar os outros, ou em nome da suposta defesa contra uma suposta equiparação entre o que aconteceu no dia 7 de outubro com esses ataques históricos, como se eles tivessem algum vínculo com os ataques históricos que o povo judeu sofreu, existisse alguma possibilidade de aquela resposta do Hamas ter relação com esses ataques históricos. E de fato não são. A gente está falando, objetivamente, de uma guerra que acontece há mais de 70 anos, em que essas condições, por exemplo, que a África do Sul citou e que a Vanessa citou, algumas delas estão presentes há muito tempo, há décadas, às vezes, desde o início. A invasão de terras, a questão do epistemicídio, né, de você tentar impedir aquele povo de exercer a sua religiosidade, de circular no seu próprio país, de comer as suas próprias comidas, de se vestir de acordo com seus costumes tradicionais. Então, algumas dessas coisas estavam acontecendo sempre, e a partir de uma resposta pontual, que a gente pode discutir se é legítimo ou não, a gente vê uma resposta que é absolutamente desproporcional. Um outro aspecto que eu acho que é muito importante é a questão de que o genocídio está associado a uma desumanização dos palestinos. E a gente percebe, e aí quando eles citam as falas do Netanyahu, mas não só ela, de várias lideranças do Estado de Israel, a gente percebe que isso é uma política sistemática que acontecia antes e que se aprofunda depois e que ganha o caráter de terrorista. Mas aí a gente vai perceber, por exemplo, que acontecem bombardeios na Cisjordânia que não tem Hamas, né? E aí, como assim? Não é um genocídio aos palestinos, se vocês dizem que estão enfrentando um suposto grupo terrorista, e esse suposto grupo terrorista todo mundo sabe que não existe lá, quando assassina pessoas fora, inclusive, do país, como pessoas do Hezbollah. Então, a gente percebe que eles estão tentando usar uma velha tática de autovitimização e de conseguir internacionalmente um salvo-conduto para se eu fui vítima naquele momento da história, então eu posso vitimar quem eu quiser em nome da minha defesa com a mesma, ou talvez até mais, dependendo do ponto de vista que você olhe, brutalidade. Mas é um argumento que não se sustenta em pé, e é um argumento que hoje vai ficar, ele passa a estar muito mais disseminado de uma maneira muito mais consistente a partir do momento em que a gente teve essa discussão acontecendo no mundo inteiro, quase com transmissão simultânea e com todas as agências sendo obrigadas a falar sobre isso. Ajude a financiar este canal, seja membro. Mande um Pix para canalfernandohorta@gmail.com.